Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao Osso Criativo. Bom, dessa vez a gente vai fazer uma questão de treliça, uma questão interessante. E aí eu vou me valer basicamente aqui do método dos nós para resolver esse problema. Tentei usar o método das seções, só que o método das seções é interessante quando ele quer saber o esforço em um membro específico. Então aqui, como a gente não tem essa necessidade, né, o método dos nós vai atender bem. Diz o seguinte: cada membro da treliça é uniforme. Treliça é uniforme. E possui peso W. Remova a força P externa e determine a força aproximada em cada membro em decorrência do peso da treliça. Então a gente vai estar levando em conta aqui o peso da treliça. Indique se os membros estão sob tração ou compressão. E aí tem que resolver supondo que o peso de cada membro seja apresentado por uma força vertical, isso é óbvio, né? Metade da qual é aplicada na extremidade de cada membro. Ou seja, o peso da treliça vai estar distribuído entre os nós. Qual é a jogada dessa questão? É você, claro, visualizar com calma que cada nó possui outros membros conectados, né? Possui outras barras conectadas. Ou seja, para marcar as forças, né, do peso de cada uma, a gente tem que levar em conta a barra que está chegando ali naquele nó. Então eu separei outra imagem aqui para a gente fazer essa marcação. Ou seja, ponto B, por exemplo, está chegando 3 barras no ponto B. Então aqui eu não vou ter só W sobre 2, eu vou ter 3 vezes esse valor. Aqui é a mesma coisa. No ponto A, eu vou ter 2 vezes esse valor, 2W sobre 2. E eu vou colocar já direto, né? 2W sobre 2 é a mesma coisa que W. Aqui é a mesma coisa, ó. E no ponto E, no nó E, eu tenho 4 vezes W sobre 2, ou seja, 2W, também para baixo. Lembrando que essa força P externa está desconsiderada no problema. Além disso, vamos marcar as reações nos apoios, né? Apoio a rolete, ou pino, né? Um apoio fixo aqui. Então vou ter restrições em Y e em X. Eu vou marcar as reações voltadas para cima, né? Já que todos os esforços em decorrência do peso da treliça estão verticais e para baixo, não faz sentido pensar numa reação para cima. Aqui reação em X, para a esquerda, horizontal, RAX, opa, aqui é RAY, RAX. Aqui no ponto D, esse nó D aqui, eu tenho um rolete, né? Vou ter apenas restrição na vertical, RDY, não tenho restrição na horizontal. Então, feito isso, que é o principal, que é você visualizar que está chegando mais vigas, né, mais barras em cada nó, aí você consegue, aí você vai chegar no resultado correto. Isso aqui é a primeira motivação para resolver o problema. Pensando agora no equilíbrio da treliça, vamos pensar no somatório das forças em Y dando zero, né? Para a gente resolver a treliça, tem que saber as reações dos apoios primeiro, é interessante resolver isso aí primeiro. O que nós temos? RDY mais RAY tem que ser igual. Vamos somar essas forças-peso aqui, ó. 3y sobre 2, acho que eu vou escrever aqui, fica melhor. Fica melhor escrevendo. 3y sobre... 3y não. 3w sobre 2 mais 3w sobre 2 mais
W mais 2W mais aqui é W, tá? Pronto. Mais W. Isso aqui dá 3W, né? Fica 6W sobre 2, divide por 2 dá 3. Aqui dá 5, ou melhor dizendo, né? Aqui dá 4W. Então a soma das reações tem que ser igual a 7W. Ok? Reação somatória das forças em X dá 0. Né? Não tenho nenhuma força externa aí atuando no eixo horizontal, ou seja, a reação em X é 0. Bom, agora seria a gente verificar os momentos, né? Lembrando que eu estou levando como sistema de meu referencial é esse aqui, tá? Esse é o meu referencial. Cara, tem uma questão peculiar nesse exercício, que essa treliça ela é simétrica, né? Existe uma simetria muito grande nesse exercício. Então já dá pra gente desconfiar no início. Dá pra desconfiar que essas reações aqui, ó, elas serão iguais, tá? São iguais. É óbvio que a gente vai ter que provar isso, né? Mas já dá pra desconfiar sim, que elas são iguais. Ok? Tendo isso em mente, eu vou pegar o somatório dos momentos em relação a um ponto E. Porque é um ponto de simetria, né? Em que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Tem os mesmos esforços, vocês podem ver. Os mesmos esforços que estão do lado esquerdo estão do lado direito. É por isso que dá pra gente desconfiar, né? Que RAY vai ser igual a RDY. Então, pegando esse somatório igual a 0, o que nós temos? Bom, reação a Y tende a girar a treliça no sentido horário, então é menos RAY vezes o braço, que é L, que é essa distância daqui até o ponto de giro. Essa força peso W tende a girar a treliça no sentido anti-horário, positivo. W vezes o braço. Já essa força aqui que sai do nó B, o que nós temos? Isso aqui é um vetor deslizante, né? A gente pode chamar assim. O que isso quer dizer? Eu pegar esse vetor e trazer ele para cá, eu não alterei ele em nada, tá? Um vetor a gente pode mover ele como a gente quiser, contanto que a gente não altere o módulo, nem a direção e nem o sentido. Então eu não alterei nada aqui, né? Não alterei a direção, nem o sentido, nem o módulo. Por que eu fiz isso? Para a gente visualizar o braço dessa força, né? E esse tracejado que eu fiz é justamente a mediana, a bissetriz desse triângulo ABE, que é um triângulo equilátero. E a gente prova, né? Dá para provar que essa distância desse ponto aqui até o ponto E é a metade do comprimento, né, do triângulo. É a propriedade dos triângulos equiláteros. Esse segmento aí vai ser mediana, portanto, o braço dessa força vai ser L sobre 2 e tende a girar a treliça no sentido anti-horário, então vai ser positivo, 3 meios de W vezes L sobre 2. O ponto E não realiza torque, tá? Não realiza torque, porque a distância da força ao ponto de giro é nula. Ou seja, a distância, a linha de ação da força é zero. Esse vetor é um vetor nulo. Aqui nós temos o mesmo caso, por simetria, tá bom? Aqui, ó. Por simetria é a mesma coisa. L sobre 2. Beleza? Um vetor deslizante. Eu gostei muito dessa definição, tá? De vetor deslizante. Inclusive eu vi nesse livro do Hibbeler.
Essa questão foi tirada do livro do Hibler, né? Décima 14ª edição. Isso aqui é mecânica para engenharia. Então, tá aí. Reação em Y tende a girar a treliça no sentido anti-horário positivo, mais R de Y vezes L. E essa força aqui tende a girar a treliça no sentido horário, então vai ser negativo. W vezes L. Tudo isso tem que dar zero. E aí, como eu havia mencionado para vocês agora há pouco, a gente vai ver uma simetria, né? Aqui, ó, isso aqui dá zero. Faltou escrever uma força aqui, faltou escrever um momento. E a gente vê a simetria acontecendo. Faltou escrever um momento dessa força aqui. Beleza? Fica menos, que está no sentido horário, 3 meios de W vezes L sobre 2. Tá aí, ó. Tá resolvido. Então, membros aqui distantes, ó, aqui dá zero, aqui dá zero. E foi o que eu disse, né? Isso aqui somado com isso aqui dá zero. Se eu tenho uma coisa somada com outra e dando zero, é porque elas são iguais. Então, a gente conclui aí, né, que RAY é igual a RDY. Aqui não é nem um símbolo de si somente si, não é um símbolo de implicação. Com essa condição, a gente pode retornar aqui, ó. Retorna aqui e conclui que se a soma dos dois está dando 7, porque cada um é 3,5, né, de W. Então, vou dizer, por exemplo, que RDY é igual a RAY, que é igual a 7W sobre 2. Nós temos essa condição definida. Isso é ótimo. Agora vamos analisar os nós, né? E como é questão de treliça, vai demorar um pouco. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Já coloquei outra imagem aqui, ó, para a gente avaliar cada nó. E eu vou começar por esse nó. Opa! Começar por esse nó D aqui. Sempre que eu vou resolver uma questão de treliça, eu vou supor tração nos nós, tá? Isso ajuda, pelo menos eu percebo que ajuda muito, para não se confundir com os sinais, né? Então não vou ficar analisando a treliça e supondo, poxa, tem um esforço aqui, tem uma reação, então aqui é uma compressão, aqui é uma tração. Não, eu vou supor sempre tração e quando eu terminar de calcular o esforço dessa barra, o sinal do resultado vai me dizer se eu acertei ou não. No final é só a gente mudar direitinho aí e dá tudo certo. Então aqui, ó, eu vou supor que é uma tração. Então, força DC. Aqui é a mesma coisa. Força DE. Aqui eu acabei de calcular a reação em DY é 7W sobre 2. E nós temos também o peso da treliça, que é W. Pega toda essa brincadeira aí, ó. Coloca aqui de canto. A gente analisar com calma. Aqui é 60 graus, porque é um triângulo equilátero. Vamos avaliar aqui. Somatório de forças em Y, dando zero. Se o nó está em equilíbrio, o membro todo vai estar em equilíbrio, né? O membro da treliça. O que nós temos? FDC seno de 60 mais 7 meios de W tem que ser igual a W, né? Analisando as forças em Y. Beleza? Vamos arrumar essa continha aí.
Pessoal, para ir mais rápido, eu já fiz essa conta, senão o vídeo vai ficar muito grande, que é muita continha. Isso aqui dá menos 2,88W. Como eu falei para vocês, ó, eu supus que era tração naquele nó, ao longo de DC, ou CD, tanto faz. E deu menos. Isso quer dizer que não está sendo tracionado, está sendo comprimido. Então no final eu vou mudar isso aí, tá? Não tem muito o que comentar. Somatório de forças em X dando zero. O que nós temos? Menos FDE menos FDC cosseno de 60. Tudo isso tem que dar zero. Vamos arrumar essas contas aqui. O que eu fiz? Já passei todo mundo para o lado direito. Isso aqui fica positivo. Só que esse é negativo, né? Então, quando eu multiplicar tudo por menos 1, fica negativo de novo. Colocando os valores, nós temos o seguinte. Menos 2,88W cosseno de 60. Isso aqui dá 1,44W. Só confirmar aqui na calculadora. Ninguém vai ficar fazendo essas contas. 1,44. Isso mesmo. E deu resultado positivo, ou seja, eu acertei o sentido dessa força aqui. Tá? E aí que vem um pulo do gato nessa questão. Eu vou apagar isso aqui e vou reescrever, né? Vou reescrever aqui. Colocar os membros de vermelho. Coloca os de vermelho aí da compressão, né? Então aqui está comprimindo, aqui em cima vai estar a mesma coisa. E os membros de azul coloca a tração. Aqui vai estar sendo tracionado e aqui está sendo tracionado. Olha que legal. Essa questão, devido à simetria, eu posso afirmar, pode afirmar sem medo de errar aí, que aqui, né? Aqui vai estar tracionando. E aqui também, ó. E desse lado vai estar comprimindo. Tá? Simétrico. O problema é completamente simétrico, tá? Com os mesmos valores. Então aqui 2,88W compressão. 2,88W compressão. E embaixo 1,44W tração. Aí, ó, rapidão. Né? Continuando o problema, vamos analisar agora esses membros aqui, ó, tá? Para depois descobrir o BC. Por que eu estou pegando esses dois aqui do meio? Por conta da simetria, né? Por conta da simetria. Já dá para ver que o esforço que está aqui tem que ser igual ao que está aqui. Né? Não faz sentido. Não faz sentido, senão a treliça ia cair aqui no meio, né? Concorda? Que o peso dela ia superar o esforço que está fazendo aqui nesse nó. Não tem como, tem que ser igual. Para manter ela estática e ela não cair lá embaixo. E aí eu coloquei mais um desenho aqui. De novo, vou supor que é tudo tração, ó. Tração. Força é C. Força é B. E aqui nós temos 2W, pelo peso da treliça. Sem segredo nenhum, vamos pensar no equilíbrio daquele nó, somatório das forças em Y tem que dar zero, né? Se e somente se. Aqui, 60 graus, aqui também. Geometria aí, né? Ou seja,
FEB, seno de 60, mais FEC, seno de 60 também, tem que ser igual a 2y, né? Vamos deixar aí essa informação. Somatório de forças em x tem que dar 0. Nós já sabemos as forças aqui, ó. Já sei. A força ED e EA. Eu vou escrever, né? Que está para a esquerda negativo, menos FEB cosseno de 60, menos 144W, mais FEC, também cosseno de 60 graus, mais 144W. Tudo isso tem que ser igual a 0. Como eu falei, muita simetria, né? Isso aqui é 0. E a gente conclui que essas duas forças são iguais. FEB é igual a FEC. Conta da simetria, né? Tendo isso em vista, pegando a primeira equação, nós temos logo duas vezes, por exemplo, FEB tem que ser igual, aqui ó, faltou um detalhe, duas vezes FEB seno de 60 tem que ser igual a 2y. Resolvendo essa continha aí, o que nós temos? Esse é o resultado, tá? Aproximado aí dessa conta. Beleza? Como são iguais e o sinal deu positivo, mais uma vez aí deu para acertar o sentido do esforço, né? Do esforço interno, está sendo tracionada, esse nó E está sendo tracionado. E a barra também, tá? Lembrando que eu não vou fazer a vista explodida, tá bom? No final, que eu posso fazer o máximo aí e mostrar se o membro está sendo tracionado ou comprimido e o valor dessas forças. Beleza? Olhando agora por fim para o nó B, tem mais uma fotinha aqui, já vem preparado, né? Muita, para não ficar desenhando aí. O que nós temos? Nós temos esse esforço aqui, ó, que é uma compressão, 288. Eu quero saber essa força. Essa cor aqui está muito ruim. Ó, quero saber isso, é BC. De novo, tração. Vou supor tração. Ah, por que você colocou compressão no ponto B, então? Porque eu já conheço essa força, né? Eu já conheço esse valor, né? Eu estou conhecendo isso aí. Aqui, força, o BE eu já também conheço, né? Tração, a gente acabou de calcular, é 1,15 W, certo? Claro, tem que marcar todas as forças aqui, né? Eu tenho o peso aqui da treliça, 3/2 de W. Vamos fazer o somatório aqui no eixo X para encontrar a força em BC. Somatório das forças em X tem que dar 0. Se e somente se. Quem está para a direita ali? FBC, né? E aí que eu vou ter que fazer uma manobrinha. Vamos prolongar aqui, ó. Vamos prolongar. Certo? E aqui também, ó. Ou seja, esse vetor em verde que eu desenhei, ele também está aqui. É ou não é? E também está ali. Essa linha tracejada que eu fiz, como eu já mencionei lá no início, ela é mediana, ela é altura e também é bissetriz, tá? Então esse ângulo
esse ângulo aqui, ele é o mesmo que esse aqui, 30 graus, né? Ele é 30 graus. E aí, com isso, a gente consegue pensar o resto da questão. Então, vamos lá. Vou ter que decompor esse vetor em verde, né? A componente vertical está aqui, só que eu estou interessado nessa daqui, ó, na horizontal. Na componente do seno. Então, FBC para a direita, mais FBC, mais FBC não, mais 288W seno de 30. Isso tudo tem que ser igual ao quê? Ah, tudo aqui está somando, né? Está tudo somando aqui. Mais a componente disso aqui, ó, dessa força, né? A componente da força BR. Mais FBE, que a gente também já sabe, que é 1,15 W seno de 30 também, tá? Igual a zero, tudo tem que ser igual a zero. E aí vocês já podem ver, né, que quando eu for isolar tudo, o FBC vai ser uma força de compressão. Então, aqui é meio, ó, meio, aqui é meio. Adiantando essas contas, vai ficar menos 144 menos 0,575. Coloco o W em evidência. Isso aqui dá aproximadamente, que eu estou arredondando os resultados, tá? 2,02 W de compressão negativo. Beleza? Vou refazer a conta, né? Fazer as contas de cabeça assim, às vezes não dá bom. Dá 2,015 essa conta aí. Mas como eu estou arredondando tudo, vamos jogar um pouquinho mais para cima. Então 2,015, vamos jogar para 2,02. Beleza? Então, aqui não tem mais vista da treliça, então vamos voltar lá para a treliça lá no início e riscar ela, né? O que nós temos no final de tudo? Aqui eu tenho tração. Foi essa cor que eu coloquei para tração? Deixa eu ver. Tração em azul, isso. Aqui eu tenho tração, aqui também, aqui, né? Aqui. E os demais é compressão. Compressão. Tá faltando. Tá aí. O valor, né, tem que colocar compressão. Aqui em cima é diferente, é 202 de W de compressão. Aqui por simetria é o mesmo valor. E os demais é 144 W de tração, desculpa. Aqui é 1,15 W, também em tração. E aí repete para os demais. Então, senhores, está muito boa, era isso que eu queria trazer hoje. Não sei se o vídeo ficou muito longo. Tentei ser o mais rápido aí e objetivo. Depois eu vou trazer uma questão um pouco mais robusta aí usando o método das seções, tá? Espero que tenha ficado claro. É isso aí, até uma próxima. Fiquem bem.